quero que você abra lá no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. Oh, meu Deus. De 1 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, Glória. capítulo 9, versículo 27. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Pode se sentar, irmãos. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando como Paulo falou de uma maneira pesada. Ele disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, porque depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Você sabe, irmãos, que Paulo foi um dos maiores nomes da igreja, nós sabemos disso. É graças ao trabalho dele entre os gentios que nós temos o evangelho hoje. Mas o próprio Paulo, que nós reconhecemos como um grande homem de Deus, ele também tinha medo. E ele sabia que ele precisava ter o corpo dele sob domínio completo, porque senão ele corria o risco de estar pregando a palavra, de estar ministrando a palavra, de estar servindo ao Senhor, e no final das contas, ele mesmo perder sua salvação. Você sabe, irmãos, no mundo que nós vivemos, é muito fácil, mas é fácil demais, nós andarmos com o dedinho apontando para os outros. É fácil. É fácil nós andarmos e falarmos: aquele irmão é assim, aquela irmã é assim, não, aquele pastor é assado, aquele outro. É fácil. A coisa mais fácil do mundo nós julgarmos os outros e nós vemos os defeitos e os erros são na vida dos outros. É fácil nós fazermos isso. E quando nós paramos, nós temos que, de vez em quando, dar uma parada e dizer assim: mas eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para mim. Glória a Deus. Vou contar uma historinha, eu gosto de contar historinha, que a gente grava historinhas, né? Esses dias falaram da história do porquinho, um dia eu conto para vocês. Tinha uma mulher, acho que alguns de vocês conhecem a história. Todo dia pela manhã ela levantava e ela ia tomar um café lá com seu marido. E ela olhava pela janela que dava no quintal da casa da vizinha. E ela dizia para o marido dela: mas que mulher mais desleixada essa nossa vizinha. Você vê as roupas de cama dela lá para enxugar, mas estão tudo encardida. Acho que o sabão em pó que ela usa, o sabão deve ser muito ruim. E todos os dias ela acordava e ela fazia o mesmo comentário: mas o que essa vizinha não troca de sabão em pó? Acho que eu vou lá dar o nome do meu sabão em pó, porque a roupa dela está muito encardida. Um dia ela levantou, sentou, olhou pela janela e disse assim para o marido dela: ô marido, eu acho que ela trocou de sabão em pó. Trocou de sabão, porque a roupa dela, olha, não está branquinha a roupa dela. Aí o marido olhou para ela: não, minha esposa, eu lavei a vidraça. Como é fácil nós olharmos o encardido na vida dos outros, mas como é difícil nós olharmos o encardido que está na nossa vida.
fácil nós ficarmos olhando para o outro, sendo que nós mesmos temos um encardido em nós. Eu não estou falando uma sujeira enorme. Por quê? Porque nós já conhecemos Jesus. Jesus já começou a obra em nós, mas Ele ainda não terminou a obra em nós. Aleluia. Ele está a cada dia completando essa obra na nossa vida. Nós lembramos lá da arca, né? A gente foi falar sobre isso. Dentro da arca tinha sujeira? Tinha. Tinha cheiro ruim? Tinha. Do lado de fora o que tinha? Tinha sujeira? Tinha. Tinha cheiro ruim? Tinha. Mas tinha uma grande diferença entre dentro e fora da arca. Qual era a diferença? Do lado de fora só existia morte. Do lado de dentro existia vida. Ainda existia conserto. E assim com a nossa vida, irmãos. Às vezes nós temos algumas coisas na nossa vida que o Senhor faz horas que está falando, que está dizendo, que está repetindo, que está falando. Tira isso da tua vida. Você precisa tirar isso da tua vida. E nós vamos protelando, ou então vamos dizendo, não, isso não me faz mal. Você já andou com uma pedrinha no sapato? É ruim, não é? Mas se você não consegue tirar a pedrinha do sapato, qual é a tendência nossa com aquela pedrinha no sapato? É você tentar colocar ela num lugar em que ela te incomode menos. Não é verdade? Mas se ela continua ali ou não continua? Às vezes você passa um tempo que você não consegue tirar ela, você até parece que se acostuma com a pedrinha ali incomodando, né? Fazendo uma ferida, mas mesmo assim você diz, não, a hora que eu tiver tempo, a hora que eu tiver condições, a hora que eu tiver melhor, eu tiro a pedrinha do sapato. Amados, o Senhor quer que você tire o sapato hoje e joga essa pedrinha fora. Porque essa pedrinha, por mais que você não queira, ela te incomoda sim. E quando nós falamos que nós queremos que a igreja cresça, que a igreja pregue para os outros, primeiro nós temos que pregar para nós. Primeiro nós precisamos estar curados e limpos, para depois nós podermos falar para alguém. Porque se nós somos uma igreja doente, o que é que nós vamos gerar? Pessoas doentes. Nós precisamos primeiro cuidar de nós. Talvez você diga assim, não, mas eu não tenho mais nada. Vamos levantar o tapete hoje? Glória a Deus. Vamos levantar o tapete? E vamos dar uma olhadinha para aquilo que a gente jogou lá e está lá há muito tempo, há pouco tempo, mas está lá e nós vamos dizendo, não, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo. Mas o Senhor quer que esse dia seja hoje. E não quer que você espere segunda-feira. Ele quer que você comece a tirar essa pedra, tirar a sujeira hoje. Porque é só assim que nós vamos pregar aos outros e nós também vamos ser salvos. E não como dizia Paulo, eu tenho medo de pregar aos outros e eu mesmo, no final das contas, não ser salvo. E às vezes o problema, sabe qual é, irmãos? Nós queremos pegar aqueles cacos da nossa vida, aqueles problemas da nossa vida e queremos nós consertarmos. Nós queremos pegar aquele caquinho e colar um no outro e darmos o nosso jeito. Você lembra quando o Senhor, acho que foi em Jeremias, que ele foi lá e mostrou o oleiro? O que o oleiro estava fazendo? Um vaso. O que aconteceu com aquele vaso? Se quebrou nas mãos do oleiro. O que Deus perguntou? Eu não posso fazer de novo? Claro que pode. E não é o que o Senhor faz na nossa vida? Mas Ele faz a partir do momento que nós dizemos, Senhor, eu cansei de tentar fazer sozinho. Eu cansei de tentar colar os cacos sozinho. Amado, a única coisa que você tem que fazer é pegar esses cacos e dizer para o Senhor, toma, faz de novo. Muda a minha história a partir de hoje. Eu quero pregar, eu quero falar aos outros, mas eu quero ter a minha consciência e o meu coração tranquilo. Que aquilo que o Senhor está dizendo que eu tenho que tirar da minha vida, eu ouço e obedeço, eu faço isso na minha vida. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim, não dá. Aquela situação eu não vou esquecer jamais. Aquilo que aquela pessoa me fez não tem condições de eu esquecer.
você serve não é o mesmo que eu sirvo. Tem algo de errado e falho nesse Deus que você está pensando que está servindo. Porque o Deus que eu sirvo resolve qualquer situação. Glória a Deus. Agora Ele não resolve num passe de mágica. Ele resolve quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu tentei por minhas forças e não consegui. Eu preciso que o Senhor me ajude. Glória a Deus. Eu preciso que o Senhor vá me dando força, porque Ele não vai tirar esse sentimento. Ele não vai tirar essa lembrança. Ele vai fazer com que você aprenda a lidar com esse sentimento e com essa lembrança. Irmãos, às vezes a gente fala assim, a pessoa diz: não, para perdoar aquele fulano, jamais. Não quero de jeito nenhum, não vou perdoar aquele fulano de jeito nenhum, porque eu não consigo. Isso é desculpa, porque nós conseguimos sim. É uma questão de querer. E tem uma coisa, amado: perdão, eu não vou dizer para você assim: eu não sei se eu perdoo. Perdão é mandamento, você sabia disso? Perdão é mandamento. Eu não tenho que ficar pensando: não sei se perdoo. Você quer ser perdoado? Perdoe primeiro. Não, mas aquela situação não dá. Aquilo que aquela pessoa me falou feriu demais, não tem jeito, não consigo, está além das minhas forças. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque quando nós queremos, o Senhor começa a obra na nossa vida. Eu já falei, repito a mesma história. Eu já contei, quem trabalha no encontro, quem passou pelo encontro sabe disso que eu vou falar. A pessoa que eu mais odiei na minha vida foi meu pai. Foi a pessoa que eu mais tinha ódio na minha vida. Por tudo que aconteceu dentro da minha família e situações. Eu tinha ódio profundo do meu pai. E quando eu fui para Jesus, eu disse para ele: Senhor, meu pai não perdoa não. O Senhor pode pedir qualquer coisa. Se o Senhor pedir para ir na lua, eu vou. Mas perdoar meu pai, não quero. Aí o Senhor só me dizia: então tá. Então não me peça perdão pelos teus pecados, que eu também não vou te perdoar. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Não é o que está na palavra de Deus? Aí eu dizia para Deus: não, Senhor, mas o Senhor é tão bonzinho, né? O Senhor vai entender que a minha situação é uma situação diferente daquele fulano. Não é diferente, é igualzinho. Até que um dia eu disse para Deus: Senhor, então tá, vamos parar de brigar. Eu sei que o Senhor quer que eu perdoe, então tá, eu escolho perdoar. Glória a Deus. O perdão não é um sentimento, Oh, é escolha. E quando eu disse para Deus: Senhor, eu vou perdoar. Aí você disse: Senhor, glória a Deus, então teu pai mudou, virou um pai maravilhoso, virou um super pai. Não, ele continua a mesma coisa de sempre, até piorou. Estou falando a verdade ou não estou? Meu irmão está lá, só pergunta para ele. Ele piorou. Ele piorou. Mas eu disse para Deus: não é o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Eu escolhi. Se eu escolhi, eu perdoo. Eu perdoo. Irmãos, quando minha mãe faleceu, na semana que ela faleceu, meu pai fez uma coisa muito feia com ela naquela semana. Ela estava na minha casa. Ele aprontou com ela assim, uma coisa tão feia. E quando minha mãe faleceu, nós fomos no hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, a primeira pessoa que eu cheguei foi meu pai. Aí veio uma voz e disse: você tem todo o direito de odiar. Você tem todo o direito de ter mágoa dele. Você tem todo o direito. Mas aí eu ouvi uma outra voz que dizia: você escolheu perdoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ouvi a voz do Senhor e eu disse: eu perdoo. Glória a Deus. E não deu um ano depois, meu pai também veio falecer. Mas eu tenho certeza que por misericórdia de Deus e pela oração, ele morreu salvo. Amados, nós temos que dar ouvido a Deus, não a demônios. Quando nós não perdoamos, nós estamos alimentando os demônios. Você diz assim: mas como? Quando
perdoa, quais são os sentimentos que tem dentro da tua alma? Rancor, mágoa, amargura, ódio. Isso alimenta Deus? Não. Isso alimenta os demônios. Aí você diz assim, mas eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu faço tudo. Por que minha vida não vai para frente? Porque você não virou a página, amado. Você continua no passado. Você continua pensando naquela pessoa que te fez mal. Você continua pensando naquela pessoa que te decepcionou. Você continua pensando naquela pessoa que te falou uma palavra tão difícil. E quem são as pessoas que mais nos magoam, amados? São os estranhos? Quem são as pessoas que mais nos magoam? A nossa família. É a nossa família. E o diabo está usando isso para destruir as famílias. Tem famílias que os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais. Porque o pai quer uma coisa do filho, a mãe quer uma coisa do filho, o filho quer uma coisa do pai e da mãe. E nós não vamos conseguir contentar ninguém toda a vida. Alguém que consegue contentar. Muitas vezes os pais apostam no filho, o filho está errado, o filho não faz nada daquilo que o pai quer. E aí o que nós vamos fazer, mano? Vamos rasgar os filhos e jogar fora. Você sabe que eu estava vendo uma pesquisa esses dias que 80% dos que estão em presídio são filhos de pais evangélicos, são filhos de pais cristãos? Você sabia disso? Mas eles têm o maior respeito quando se vai lá falar da palavra, sabe por quê? Porque eles sabem que lá na casa deles tem uma mãe de joelhos orando, intercedendo para que um dia Deus alcance a vida deles. Nem aquele que está lá trancafiado, as pessoas não abrem mão, e nós que somos cristãos, às vezes abrimos mão da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos, de relacionamentos. Tem família que não consegue fazer um almoço em família. Não gosta daquele, não fala com aquele, não fala com aquele outro. Irmãos, quando essa atitude vem de alguém que não conhece Jesus, eu até entendo. Mas quando essa atitude vem de quem conhece Jesus, como é que eu vou entender? Como é que o Senhor vai entender? Me diga como é que o Senhor vai entender. Nós temos que perdoar. Porque é só assim que nós vamos deitar com a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu volto a dizer, não é no estalar de dedos. Não é no estalar de dedos que vai acontecer. Aquela pessoa vai olhar para você, vai continuar falando mal de você, vai continuar magoando você, mas é você que cada vez que enfrentar essa situação tem que dizer, eu já perdoei, eu escolhi esquecer, eu escolhi virar a página. Glória a Deus. Tem pessoas que não conseguem deslanchar em área nenhuma da sua vida, porque está amarrado no passado, porque não vira página, porque não quer esquecer, porque quer carregar aquele cadáver o resto da vida, quer carregar aquela situação o resto da vida, quer ficar com aquele peso nas suas costas o resto da vida. E o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha, eu vou te abençoar, mas larga a mão disso, deixa aquilo para trás. Eu perdoei, porque você não pode perdoar. Irmãos, uma das últimas palavras de Jesus lá na cruz foi qual? Pai, perdoar, não sabe. Mas Jesus era filho de Deus. Ele morreu lá na cruz como o quê? 100% homem. 100% homem. Ele não perdoou as pessoas que estavam lá como filho de Deus, ele perdoou como homem. Se ele que foi injuriado, que mentiram, que traíram ele, disse essa última palavra, quem somos nós para dizer que não? Quem somos nós para dizer que não? É o caso especial. O teu caso não é especial coisa nenhuma. O Deus que nós servimos é especial. O teu caso não é diferente de nenhum dos outros, meu amado. Entenda isso, não tem como você colocar isso como desculpa. Ah, não, mas a vida foi muito difícil, amado. Minha vida também foi. E eu estou aqui. E eu cresci, e eu amadureci, e eu aprendi. Glória a Deus. Esses dias a Noeli estava na quinta-feira falando, eu nunca passei necessidade de nada. Eu quase que levantei e disse, nossa, eu quase passei necessidade de tudo. Quase passei necessidade de tudo. Irmãos, chegou uma época lá na nossa casa que nós não tínhamos, nós só não passamos fome porque o Senhor não deixou. Mas eu cheguei a ouvir de uma vizinha que disse assim, eu ia dar para os cachorros, mas lembrei que vocês precisavam para os franceses.
Eu fui visitar meu pai no presídio. Eu tinha 11 anos, 10 anos. Eu fui visitar meu pai no presídio. Vida difícil eu também tive. Com meus 12 anos eu não perdi minha mãe porque ela não morreu, mas ficou inutilizada por causa de um AVC. Não falava. Quando eu mais precisava de uma mãe, eu não tinha, irmãos. Eu não tinha uma mãe. Mas graças a Deus que eu encontrei no Pai. Aleluia! Oh, glória! Que fez toda a diferença na minha vida. Glória a Deus! E que pode e quer fazer a mesma diferença na tua vida. Glória a Deus! Mas é escolha. Não empurre essa pedra. Não empurre ela para lá, para cá, para lá. Não empurre. Não empurre. Diga, Senhor, eu cansei de carregar esse fardo. Eu cansei de carregar essa história na minha vida. Eu cansei de carregar essa cruz. Mas Jesus disse que é para carregar. Mas é para tomar a cruz, a nossa cruz. Mas qual é a nossa cruz, amado? Qual é a nossa cruz? A cruz mais pesada que nós carregamos somos nós mesmos. Porque nós temos que abrir mão de nós para que Deus viva na nossa vida. Para de viver no passado. O passado, vira a página. Vira a página. Para de falar do que aconteceu. Aconteceu. O verbo está no passado. Deus é Senhor do nosso passado, mas Ele é principalmente Deus do nosso presente. Ele age aqui e agora. Se nós quisermos, se nós deixarmos, se nós permitirmos, amado. Glória a Deus! Senão nós não vamos a lugar algum. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos jejuar, nós não conseguimos entender o que o Senhor quer fazer na nossa vida, porque tem um empecilho que é o nosso passado, que é aquilo que nós carregamos. Tem famílias que não conseguem se refazer, sai lá de um casamento ruim, não consegue refazer, por quê? Porque traz um casamento ruim junto para dentro de casa. Acabou? Vira a página. Deixa Jesus escrever uma nova história. Paulo disse que nós somos uma carta, mas é para ser escrita, está lá a folha em branco. Nós escrevemos lá de acordo com aquilo que nós confiamos que Deus pode fazer na nossa vida. O que está escrito lá na tua carta? Sofri muito, por isso não perdoo. Fui magoado, por isso não perdoo. Tive uma decepção muito grande com aquela pessoa, então não perdoo. Tive isso, então por isso sou magoado. Tive aquilo. Irmãos do céu, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Não existe coisa melhor. Pastor Sam, você não virou uma página ontem? Glória! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus, Senhor! Graças Pastora Juliette, você não virou uma página ontem? Glória! 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 Foi virada a página. Glória! Aquilo que ainda estava Graças a Deus! acorrentadinho. Sabe, irmãos? Glória! Jesus disse que nós seríamos livres, mas Ele acrescentou uma palavra: nós seríamos verdadeiramente livres. Aleluia! Qual é a diferença? Porque tem cristãos que não são verdadeiramente livres. Porque estão que nem aqueles, sabe aqueles prisioneiros americanos que a gente vê nos filmes? Que estão acorrentados e carregam uma esfera enorme assim, que não consegue andar. Tem cristão desse jeito. Verdade. Tem cristão desse jeito, meu amado. Não tem condições, irmãos. Glória. Como é que você quer ser usado pelo Senhor? Como é que você quer dar um testemunho? Daí você diz assim: eu vou lá, falo de Jesus, daí as pessoas dizem, vai você vira as costas, mas ele diz, mas não fala com fulano, mas não fala com ciclano. Se fizermos uma reunião lá, ele vai perguntar, como vai dar? Cadê teu testemunho, mano? Foi por terra. Ah, mas e se a outra pessoa não quiser? O problema é da pessoa. Nós temos que fazer aquilo que cabe a nós fazermos. E foi o que eu disse, talvez na hora que você disse assim, eu escolho, vai piorar. Continue escolhendo. Continue dizendo para Deus, Senhor, eu quero, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ele não manda em mim carne, quem manda em mim é o Espírito do Senhor na minha vida. Mas o que nós fazemos? Ao invés de ouvirmos o Senhor, nós ouvimos o mal. Ao invés de ouvir o que o Senhor quer fazer na nossa vida, nós ouvimos o que o diabo quer destruir na nossa vida. Ele vem e sopra no nosso ouvido, mas ele sabe que é verdade. Sabe que é mesmo? Não é que não merece, continue. Eu não vou orar para que Deus faça justiça, não ore. Ore para que Deus haja com misericórdia. Sabe o que você tem que fazer com essa pessoa que te faz mal? Dobra teus joelhos e ore por ela. Para que Deus tenha misericórdia, alcance ela. E se já for convertido, ore para que Deus converta. Porque não é. É escolha, mano. É escolha. Nós precisamos. Mas Paulo diz uma palavra pesada: eu esmurro o meu corpo. Corpo, você não manda em mim. Sentimentos, lembranças, vocês não mandam em mim. Quem manda em mim é aquele que habita em mim. É aquele que escolheu me perdoar sem eu ter feito nada para que ele pudesse me perdoar. Ele fez primeiro por mim. E você já pensou, irmão, como é que você quer ir morar no céu? Como que você quer ir morar no céu? O rancor, a amargura, a mágoa, a falta de perdão não vão te deixar ir para o céu. Porque lá não entra isso. Lá não vai isso. Se você está dentro da igreja, você não olha por irmão aqui. Você diz, não, aquele irmão não vão com a cara dele. Como é que vocês vão morar no céu no mesmo lugar? Não dá. O Senhor não vai colocar você do lado do céu e o outro do lado do céu para vocês não se enxergarem. Os concertos têm que ser feitos aqui, irmãos. Talvez não seja nada de agora. Quem sabe uma coisa que carrega lá de criança. Quem sabe é um complexo que você carrega desde lá de quando você era pequeno e você vem arrastando esse fardo. Quem sabe você diz assim, mas eu nunca fui bonito, nunca fui bonita, nunca fui que tirava nota 10, nunca fui isso, nunca fui aquilo, nunca fui aquilo outro. Não, você é filho do Rei do Universo. Glória! Precisa mais que isso. Glória a Deus. Não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso, irmãos. Jogos complexos. Aquela palavra que alguém te disse lá, que te machucou. Sabe quando teu pai diz assim, você não vai dar em nada. Mas o Senhor disse, não, mas eu aposto em você. Eu aposto em você. Glória a Deus. Tanto o Senhor aposta em você que te trouxe aqui nessa noite. Tanto o Senhor aposta que tem feito na tua vida. Glória a Deus. Irmãos, o mundo pode achar o que ele quiser de lá, somos malucos, somos loucos, somos não sei o quê, mas são os loucos que vão para a glória. O mundo diz, não, você tem que pagar no mesmo preço que te fizer, ele paga na mesma moeda. E o Senhor diz, vira a face. Glória a Deus. Vira a face. E nós queremos ouvir o que diz lá fora, não o que o Senhor diz. Às vezes a pessoa diz uma palavra e esquece, e você fica remoendo, falando. Às vezes foi você que falhou com alguém. Às vezes foi você que alguém contava, você falhou feio, você carrega isso. Para de carregar, irmão. Jesus disse, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E o que Jesus disse que vai fazer? Eu vos aliviarei. Ele faz isso por nós. Por isso que eu digo, se você diz que não pode, você não serve o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus que você serve é muito pequenininho, porque não pode nem aliviar o teu fardo. Agora, para isso, nós temos que pegar daqui e dizer, Senhor, toma, não é mais meu, é teu, fica com ele. E quando o diabo quiser pegar ele, irmãos, quando nós jogamos fora, não é reciclável. Não é reciclável. Mas o diabo quer fazer você pensar que é. Porque tudo que você joga fora, ele vai lá, pega a porta, não sabe, e na hora que você estiver frágil, ele quer jogar tudo na tua vida de novo. Irmãos, o que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo. Mas as pessoas ficam namorando com ele. Ficam dando ouvido para o que ele fala. Fica dando ouvido ao que ele diz. Enquanto que não ouve o que o Senhor está dizendo para você. Sabe o que está de errado na tua vida? Que tua vida não vai para frente? É aquele perdão que você não quer. É aquela história lá do passado que você não quer virar. Ah, mas não dá. Se você quiser. Glória a Deus. Escolha. Aleluia. Mas para isso,
Nós precisamos ter o Senhor como Senhor na nossa vida. Não como alguém agradável, não como uma visita. Que nós arrumamos a casa, né? A gente faz isso, não faz? Quando vem visita, a gente dá aquela geral assim, tudo, né? Mas a visita vai embora, você já esquece. Já fica lá no cantinho, né? Já fica coisa lá. Jesus não é visita. Ele veio para ficar e permanecer. Glória a Deus. Mas Ele começou a boa obra em nós. Mas Ele quer terminar essa boa obra. Glória a Deus. Ele quer terminar, Ele quer concluir essa boa obra. Enquanto estivermos aqui na terra, não. Mas nós temos que começar esse processo aqui. Lembra quando o pastor Everaldo estava pregando? E ele disse uma coisa que eu fiquei gravando na minha mente. Nós temos que começar a fazer aqui na terra o que nós vamos fazer eternamente lá na glória. É verdade, Senhor. O que nós vamos fazer eternamente lá na glória. Então se acostume a abrir mão daquilo que não presta. Joga fora, irmão do céu. Joga fora. Esquece. Foi. Que sabe você tem mágoa de um líder teu? De alguém que passou pela tua vida. Se você tem, você não tem como ver essa pessoa. Perdoa a distância, é válido sim. Perdoa. Disse, mas se eu perdoar, eu tenho que me tornar o melhor amigo da pessoa? Não, o Senhor não vai te exigir isso. Mas reate relacionamentos que podem ser reatados. Reate, traga aquela pessoa que você afastou, que você deixou para a tua vida de novo. Irmãos, não é para amanhã, é para já. Um dia eu estava falando no instituto sobre perdão. E um rapaz disse assim, levantou a mão e disse, professora, tem um irmão meu que nós brigamos há um tempo atrás. E o que a senhora acha? Foi ele que me ofendeu. O que a senhora acha? Eu tenho que ir lá pedir perdão para ele? Eu respondi assim para ele. O que você acha? Tá bom, eu sei, eu tenho que ir lá pedir perdão para ele. E, professora, a senhora acha que eu tenho que esperar então quando a gente se reunir em família? Aí eu retornei para ele. O que você acha? Tá, professora, eu vou hoje à noite mesmo, né? A decisão que nós tomarmos é para hoje. Eu não posso protelar, porque se eu protelar eu não vou fazer. Se eu protelar, eu não vou fazer. Então, se a decisão é para hoje, faça isso hoje. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu viro a página. Eu faço que nem, eu vou imitar Deus. Eu jogo lá no mar de esquecimento. Glória a Deus. Está lá, enterrado, está lá, esqueça. Vai viver a tua vida plena com o Senhor. Aleluia. Plena com aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Sabe, irmãos, quando nós tomamos a palavra, a gente não vem aqui para brincar com ninguém, vem para falar com ninguém. Talvez alguém esteja dando ouvidos ao diabo, e o diabo esteja dizendo assim, ela soube o que aconteceu comigo, por isso que ela está falando. É mentira do diabo. Se eu estou falando, irmãos, foi porque Deus colocou no meu coração. E quando Ele colocou no meu coração, eu fiz que nem Deus, né? Confirma, Senhor. Só não pede a prova de novo. Confirma, Senhor. O Senhor foi falando, foi usando um, foi usando o outro. Eu ligava a televisão e falava, a primeira palavra que aparecia lá, perdão. A outra palavra, conserto. Então eu disse, então tá, Senhor. Eu vou falar aquilo que o Senhor quiser. Aleluia. Eu gostaria de pedir para os nossos pastores, por favor, venha aqui em cima no altar. Glória a Deus. Os nossos pastores. Glória, 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 Jesus. Venha aqui no altar um minutinho. Glória a Deus. Graças. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, durante esse mês em que nós abrimos a igreja oficialmente, você tem ouvido cada um deles, aqueles que você não conhecia, você passou a conhecer. Eu acho que quem vocês menos conheciam, o pastor Everaldo, né, e o pastor Adriano, né, nós três já éramos mais conhecidos de vocês. Mas sabe, irmãos, qual é a nossa função? Eu vou ler para você qual é a nossa função. Quando eu vim trazer a palavra, eu abri
Eu disse, então tá, Senhor, eu vou fazer o meu papel. Não precisa você abrir, eu quero só que você escute. Ezequiel capítulo 33, se você quiser depois você lê. Diz assim a palavra de Deus: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fala com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Nós, amados, somos sentinelas. E quando o Senhor nos dá uma palavra, não é escolha nossa trazermos a palavra, é o Senhor que escolhe. E Ele usa cada um de nós, cada um com a sua característica, cada um do seu jeito, mas Deus usa cada um de nós para alertar. Nós não estamos aqui, amado, eu sei do problema, então eu vou lá pregar sobre isso. Isso não é verdade, porque cada um de nós que está aqui, amados, tem temor muito grande de Deus, para subir aqui e falar da sua vida, para falar da sua palavra. Nós não queremos isso, não vamos fazer isso. O que nós estamos fazendo aqui é trazer a palavra do Senhor para a vida de vocês. E eu sei que cada um deles, assim como eu, cada vez que tem que trazer a palavra, nós nos preparamos, nós jejuamos, nós trememos na base. Dá dor de barriga, dá dor nas pernas, dá de tudo, a gente não dorme, porque a responsabilidade pela palavra, para sermos sentinelas, o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Irmãos, às vezes a igreja acha que é fácil. Às vezes a igreja acha que é fácil, não é, irmãos? Não é nem um pouquinho fácil. Às vezes eu digo para Deus: Deus, o Senhor bem podia me dar uma palavra assim, bem leve, né, Senhor? O Senhor podia colaborar para que os irmãos não fiquem tão bravos comigo. Mas daí, antes de qualquer coisa, o Senhor disse: não, é para você falar sobre isso. Eu digo: então tá, Senhor. Se o Senhor me pôs como sentinela, então tá, vou falar sobre aquilo que o Senhor quiser. Sabe, irmãos? Porque nós só vamos fazer o trabalho de Deus quando nós estivermos sarados, quando a igreja estiver sarada, quando a igreja estiver curada. Amados, se a situação da qual nós saímos, você ainda não virou a página, vire a página. Glória a Deus. Vire a página. Sabe aquela a canção profética que a Noeli cantou no primeiro culto? Uma nova história Deus tem para nós. E para isso nós precisamos de unidade. Para isso nós precisamos de comunhão. Eu quero que vocês coloquem em pé no seu lugar. Os pastores podem continuar aqui. Glória a Deus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Nós temos a ceia do Senhor e nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Irmãos, a ceia do Senhor em primeiro lugar é um ser. O Senhor disse que é para nós analisarmos a nossa vida. Então eu quero que por um momento você feche seus olhos, curva a tua cabeça. Os nossos diálogos podem vir aqui para frente. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos, curva a tua cabeça. E eu quero que você pense agora, qual é a página que você tem que virar? Qual é a história que você tem que deixar para trás? Para quem você tem que pedir perdão ou perdoar? Eu quero que você pare um momento e pense. Não abre teu olho, não. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. É um momento de reflexão. Se você tem alguma
virar a história, eu preciso esquecer meu ex-esposo, eu preciso esquecer minha ex-mulher, eu preciso esquecer aquela situação, eu preciso esquecer o que meu filho me fez, eu preciso esquecer o que eu fiz para o meu filho, eu preciso esquecer o que a minha mãe, o que meu pai, enfim, você sabe, é você que sabe. Eu quero que com os seus olhos fechados você pense nisso. Pare por um momento para pensar nisso. Glória a Deus. E tome a decisão e diga para o Senhor: eu vou mudar a minha história. Eu quero mudar a minha história. Glória a Deus. Fale isso para Deus. Diga a Deus: é isso. Diga para Deus especificamente: Senhor, é isso. É isso que eu sei que eu preciso fazer e eu vou fazer. É isso que eu vou fazer e eu vou fazer, Senhor. Eu estou fazendo um propósito contigo de fazer, de mudar, de consertar, de pedir perdão, de perdoar, de liberar, de virar história. Diga para Deus: eu quero e vou fazer isso, porque o Senhor vai me dar graça para fazer isso. É um momento entre você e Deus agora. É um momento entre você e Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Pai. É o teu Espírito Santo que tem liberdade agora, amado Deus, de falar. É o teu Espírito Santo que tem liberdade agora de trazer na mente aquela situação, de fazer a limpeza completa daquilo que foi jogado, daquilo que está embaixo do tapete, Pai. Nós queremos ouvir a advertência. Nós queremos, ó Deus amado, vida para as nossas vidas. Nós queremos ser verdadeiramente